Olá pessoal, como é que estão? Espero que esteja tudo bem, graças a Deus eu estou bem e trago mais um versículo para partilhar com vocês. É o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 3, o versículo é o 19. Diz assim: Portanto, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. O perdão do pecado, ele vem por meio do arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu volto dos meus caminhos, quando eu abandono a vida que eu vivia, quando eu me volto a Deus, quando eu me volto a Jesus Cristo, os meus pecados são perdoados, porque Ele é aquele que tem o poder de perdoar o pecado, Ele é que tem o poder de perdoar o pecado do homem. Ele é aquele que nos lava com o seu sangue, podendo nós entrar na presença de Deus, recebendo essa graça, porque o seu sangue é aquele que nos cobre, é aquele que nos permite ter a comunhão com Deus. O pecado é aquele que não nos permite ter essa relação com Deus. A maneira como nós vivemos, nosso entendimento, como fazemos as coisas, elas estão à parte de quem Deus é. Deus nos deixou um manual de vida, que é a sua palavra, e muito mais ainda. Quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu entrego a minha vida verdadeiramente a Jesus Cristo, eu recebo não só o manual que Ele me deixa, mas recebo o seu Espírito que me conduz. Mas é preciso sim eu entregar a minha vida a Ele. É preciso sim eu recebê-lo como Senhor e Salvador, para que eu possa usufruir dessa graça, para que eu possa estar coberto por esse sangue. É o sangue dele que nos cobre, mas é preciso que eu me arrependa, é preciso que eu me volte dos meus caminhos, é preciso que eu me torne. Se andavas, eu lembro-me quando o Senhor falou comigo. Tem uma imagem que ele teve um sonho que eu tive na altura e ele mostrava que eu andava, tinha uma linha, tinha um caminho muito longo e no caminho eu não estava nesse caminho, eu estava à beira, estava num caminho que era deste do lado, não é? Em vez de estar neste caminho à direita, eu estava do lado. E ele mostrou que eu estava a entrar neste caminho, que é o caminho que é o estreito, que ele nos chama a caminhar. Então eu estava à parte, estava a viver uma vida completamente à parte, completamente diferente daquilo que ele me chamou. Colocando fé em coisas que eram vãs, colocando fé em coisas que não me levavam a lado nenhum, vivendo no meu entendimento. Mas a partir do momento que eu me tornei, ele mostrou-me que agora sim vais entrar no caminho que eu te chamei, no caminho que eu te criei para viver. E é esse caminho que Ele chama a cada um de nós. Tens vivido uma vida que é completamente diferente daquilo que Deus te chamou, aquilo que Ele te criou. Por causa de quê? Por causa da nossa ignorância. Nós não sabemos, então vivemos a vida que vivemos. Mas Deus tem nos chamado, por meio de Jesus Cristo, para a gente abandonar os nossos caminhos e entrarmos nesse caminho que é estreito, para caminharmos de acordo com a sua vontade, porque ali é que nós vamos ter comunhão com Ele. Quando nós nos tornamos, quando nós nos arrependemos verdadeiramente de que dos nossos caminhos, dos nossos pecados e nos tornamos a Jesus Cristo, nós recebemos essa salvação. O perdão do pecado está sobre nós, porque o pecado, o pecado afastou o homem de Deus. O pecado é aquele que não permite essa comunhão. O pecado é aquele que... A palavra diz que por causa do pecado, a ira de Deus está sobre o homem. Por causa do pecado, por causa das nossas faltas, a ira de Deus está sobre o homem. Mas Jesus foi para a cruz, deu a sua vida e ali foi descarregada toda a ira de Deus, no qual eu sou muito grata. Porque Deus descarregou em Jesus toda a sua ira. Para quê? Para que eu seja liberto. É uma ação que eu tenho que executar. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Eu não posso ficar neutra. Não existe meio termo. Não existe, não, eu vou ficar no meio. Eu creio em Jesus, eu creio no Buda, eu creio no Allah, eu creio nisso. Não. Deus nos chama somente em Jesus. É só um caminho que nos chama a fazer. E é preciso que nós nos entreguemos verdadeiramente. Não podemos andar com um pé dentro e um pé fora. Gente, Ele diz que Ele é ciumento. Ele não nos partilha com ninguém. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para nós vivemos a vida que Ele nos chamou. E Ele nos chama a abandonar os pecados. Ele nos chama a tornarmos verdadeiramente a Ele, para vivermos essa vida. Porque o perdão do pecado é só nele. E quando tu negas essa graça, quando tu negas essa oferta que Ele coloca à tua frente diariamente, tu estás-te a condenar a ti mesmo a esse lugar que Ele não quer, mas se tu desejares, livre, estás à vontade, vai meu irmão.
Ele não vai te forçar a voltar. Se tu queres ir, vais. Mas Ele decidiu, porque te ama tanto, como um pai ama os seus filhos, para entregar Jesus por nós. Mas a nossa identidade de filho, ela só vem quando nós o recebemos. Fora disso, nós somos aquilo que Deus criou. Somos a criação, meras criações de Deus. Jesus Cristo é aquele que nos dá essa identidade de filhos em Deus. E Ele te chama, porque vais receber o perdão do pecado, o perdão das tuas faltas, convertendo-te, quando tu te convertes verdadeiramente. Assim como eu disse, eu estava neste caminho, mas eu precisei entrar neste para poder caminhar com Ele. É a mesma coisa que tu. Tu estás nesse caminho, agora é preciso que tu entres nesse caminho para poderes caminhar verdadeiramente com Ele. E é isso que Ele nos chama. É isso que Ele chama a todo homem, a toda mulher, porque Ele quer salvar a todos. Mas não é obrigatório se não quiseres, porque Ele não vai te forçar, porque Ele quer que as pessoas estejam com Ele, porque ama. Assim como eu amo pessoas que estão à minha volta porque me amam, assim Deus também é. Assim como tu amas ter pessoas à tua volta que te amam, assim também Deus é. Ele quer pessoas que o amam verdadeiramente, pessoas que querem viver segundo a sua palavra, pessoas que estão disponíveis a obedecer a sua palavra, pessoas que realmente apreciam a sua presença. E é isso que Ele está a chamar, e eu garanto-te, não existe nada melhor que isso. Nada melhor do que a companhia de Deus, nada melhor do que estar na sua presença, nada melhor do que viver no seu amor, nada melhor viver debaixo das suas asas, porque Ele diz que debaixo das suas asas Ele nos guarda, Ele realmente nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, e Ele nos ama, que é o amor que é para sempre. Mas ela se realiza na cruz do Calvário, somente na cruz do Calvário. E é para isso que Ele te chama, assim como chama toda a humanidade, porque Ele não faz exceção de pessoas, não faz, Ele quer todos, porque Ele morreu por todos. Mas é preciso o teu sim. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, porque quando nós oramos o Pai Nosso, e eu digo, muita gente não repara muito, mas diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu a sua vontade está feita. Mas é preciso que seja feito na terra. Para que seja feita na terra, Ele está à espera que eu seja participante da sua vontade. É preciso que eu diga sim, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu quero a tua vontade na terra. E a sua vontade é que tu conheças através do seu Filho. É que tu recebas o seu Filho. A sua vontade é que tu sejas salvo. Por isso deu Jesus, para que tu recebas a salvação, para que tu recebas o seu amor, para que tu convertas os teus caminhos e volta-te a Ele. Hoje, é hoje que Ele te convida, assim como Ele me convidou. Torna-te a Jesus.